A graça e a paz, queridos. Estamos aqui para trazer a lição de número 12. Hoje nós vamos estudar o tema Criando Filhos Saudáveis, né? Hoje nós vamos estudar aí sobre o nascimento de Jesus, a família dele, né? E com certeza nós vamos aprender coisas importantes para nós nessa lição abençoada, Criando Filhos Saudáveis, né? E também comemoramos também, né, hoje o aniversário, o 12º, centésimo 12º aniversário das Assembleias de Deus no Brasil, né? A Assembleia de Deus hoje está fazendo 112 anos, 18 de julho, ok? Bem, o nosso texto áureo está em Lucas 2:52, diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e estatura e a graça para com Deus e os homens. Repetindo, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, né, e os homens. Então, isso aí é uma coisa muito importante, já começa nesse texto áureo que nós vamos ver nessa lição, né? Jesus ele crescia tanto para Deus, o Pai, como para os homens, né? Então ele tinha moral diante de Deus e tinha moral diante dos homens. Porém, às vezes, infelizmente, a gente, né, na igreja a gente é uma coisa, no mundo é outra, né? Às vezes na igreja a gente é gente boa, muitas vezes no mundo a gente está dando um mau testemunho, né? Então a gente tem que crescer em graça diante de Deus e dos homens, né? Nós temos que ser abençoados tanto no sentido vertical com Deus como horizontal com os homens também, né? Então a Bíblia diz que a gente tem que ter um bom testemunho dos que estão de fora, certo? Não é só ter um bom testemunho dentro da igreja, não. É ter um bom testemunho com o vizinho, ter um bom testemunho no meio da família, ter um bom testemunho com os parentes, com o local de trabalho, né? Na localidade que a gente mora. Então, tudo isso vai glorificar a Deus e o evangelho vai ter força, né? Muitas vezes as pessoas não dão valor ao evangelho por causa do nosso mau testemunho, entendeu? Então, é importante a gente guardar esse versículo que é exemplo para nós. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Você pode ler isso lá em Lucas 5, 2:52. Lucas 2:52. A verdade prática, que é a síntese da lição, ela nos ensina, né? A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Então, essa lição aqui ela já mostra, né, pela família de Jesus, que é a vontade de Deus que, que os pais eduquem seus filhos, né, de acordo com a Bíblia. Agora, não tem coisa melhor para educar um filho do que botar ele para ler, botar ele para estudar as escrituras, né? Dar o exemplo, ensinar ele a ir para a igreja, mas tudo isso só vai funcionar, tudo que eu ensino para o meu filho, hoje meus netos, né? Só vai funcionar se eu der bom exemplo. Se eu sou daquele que diz, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, aí você errou algo. Nós podemos dar ótimos ensinamentos para os nossos filhos, nossos netos, quem quer que seja, né? A gente pode dar o melhor ensinamento para eles, botando literatura na mão deles, que isso é muito importante, principalmente a criança indo para a fase de pré-adolescente, adolescente, né? Isso aí já é uma bênção. Botar literatura, ir para a igreja, tudo isso é importante, mas se eu não der o exemplo, não vai adiantar nada. Porque antes de observar o que eu falo,
nossos filhos, nossos netos, eles vão observar o que eu faço. Então, querido, é muito importante a gente ensinar e educar os nossos filhos nos princípios bíblicos, mas a gente tem que dar bom exemplo também, tá? Então, é isso aí, ok? A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Lucas capítulo 2, verso 40, 52 a 42 a 52. Então, repetindo, Lucas capítulo 2, verso 40, depois 42 a 52, ok? Então, você lê aí com calma e medita nessas palavras abençoadas que é a palavra inspirada de Deus, ok? Bem, então, a nossa lição, a gente aprende, né, que devemos o quê? Vendo a família de Jesus, proporcionar um ambiente onde os filhos cresçam. Como? De maneira saudável, equilibrada. É dessa forma que os nossos filhos devem crescer, né? E é lógico que nos dias de hoje, nessa situação, é um desafio, né? Um desafio da família cristã, porque a gente vive diante de um contexto cheio de imoralidade, violência, descaso para com as coisas sagradas, né? Então a gente tem que lutar muito em oração, jejum pelos nossos filhos, para criar filhos saudáveis, mas antes fazendo o nosso lar um ambiente saudável. Muitas vezes a gente, para fazer a nossa casa, às vezes tem pessoas não crentes, filhos de rebelde, tanta coisa, né? Então você tem que jejuar e orar, porque o diabo ele perturba as famílias. Ele quer desestruturar as famílias. Ele quer maltratar as famílias. Ele quer famílias revoltadas com a igreja, com Deus, com o pastor. Porque o que a mídia ensina é isso. Só vê os defeitos das pessoas. A mídia não mostra as virtudes. A mídia não mostra o trabalho que a igreja faz nos presídios. A mídia não mostra o trabalho que a igreja faz nos hospitais. A mídia não vai mostrar o que muitas igrejas fazem com os moradores de rua, quanta gente é acolhida. A mídia não mostra nada disso, só mostra o defeito de alguns pastores. Mas isso não vai. A gente não pode entrar por esse caminho, tá entendendo? Deixar que nossos filhos sejam envolvidos por esses pensamentos mundanos, diabólicos. Nós temos que levar nossos filhos a ter um pensamento saudável, a ver o lado positivo do que a igreja está fazendo na Terra. Muitas vezes os pregadores, eles acham, pregam de um jeito que a igreja acabou. A igreja acabou. Há tanta coisa da igreja, né? Só olha quem pecou, quem errou. Judas pecou, traiu Jesus, o colégio apostólico não acabou. Pedro negou Jesus 3 vezes. Isso aí não acabou com o colégio apostólico, nem impediu que no dia de Pentecostes 3.000 almas fossem salvas. Por que não? Porque temos que estar olhando só para o lado negativo. Vamos tratar do que está errado. Né? Nós vamos impedir as coisas de prosperar, coisas erradas. Ninguém vai aceitar o que é errado. Mas vamos olhar também o lado positivo e vamos ajudar quem pecou, quem se arrependeu, né? Mas para isso, meu amigo, dentro da sua casa, você tem que ter um lar saudável, com jejum, com oração, e não deixar o diabo entrar. Não deixa o diabo botar a mão nos teus filhos, não. Você tem autoridade sobre ele. Que o teu lar seja um lar saudável, mas só com jejum e oração e obediência à palavra de Deus. Entendeu? Então, hoje nós estamos estudando, estou pegando esses exemplos aqui, entendeu? Mas antes de entrar na lição, também eu quero te pedir que você não se esqueça, se está aqui a primeira vez, que se inscreva no meu canal, tá? Dê o seu like, compartilhe com seus amigos, seu grupo, tá bom? Nos ajuda aí a continuar, dá um toquinho no sininho aí para você receber novos avisos aí, né? De novos vídeos. E também nós temos aí, ó, no nosso canal mais de quase, se não tiver mais de 500, tem quase vídeos para você escolher o que você quiser. Entra lá, tá bom? E mostra lá de onde você é, entendeu? Se você gostou do vídeo, tá bom? Deus te abençoe.
Bem, então, Jesus ele tinha uma família normal, entendeu? Aqui vamos ver os dados gerais da família, né? José e Maria, eles eram descendentes da tribo de Davi. Não da tribo de Davi, né? Da tribo de Judá. Davi pertencia também à tribo de Judá. E José e Maria era descendente de Davi, sendo da tribo de Judá. Desde o Velho Testamento foi prometido, né, que Jesus viria da tribo de Judá. Davi era filho de Jessé, que também era da tribo de Judá, entendeu? E aconteceu que José, né, ele viu Maria grávida, não estava sabendo, né, ele entendeu como uma traição, mas sendo ele um homem de caráter, né, porque quem gosta de defamar os outros, difamar as pessoas, é quem não tem caráter, né? Ele, sendo noivo dela, ele tinha até razão para se desesperar e sair fazendo os comentários dele. Mas ele era um homem de Deus, né? A Bíblia fala isso bem claro, sendo um homem de bem, de caráter, né? E temente a Deus, ele sentiu que defamar Maria não seria um bom negócio, né? Ele não entende. Então ele preferiu no sapatinho, sem ninguém saber, ir embora. Mas Deus sabia. Aí o anjo apareceu a Maria e falou para ela: não tema receber Maria, porque o que nasceu dela, vai nascer, a gravidez que ela está, foi divina, foi ação de Deus. Ela está grávida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que operou um milagre dentro dela. Então ele acordou, entendeu, teve fé para receber Maria de volta. O anjo falou: não tema receber Maria. E ele recebeu, né? Ele obedeceu. E a Bíblia diz que ele não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. Ele não fez sexo com ela. Ele esperou. Talvez outros homens incrédulos, né? Não esperaria. Maria novinha, ele não sei, mas ela era novinha, né? E talvez ele não quisesse esperar. Mas ele era um homem de Deus. Só em ele querer se separar de Maria sem defamar ela, já é uma amostra de que ele é um homem de caráter. Era, né? Então, ele recebeu Maria e não a conheceu ela, certo? E só se relacionou sexualmente com ela depois do nascimento de Jesus, ok? Então, Jesus, Jesus foi o primogênito, ele foi o primeiro, mas Maria depois teve outros filhos, né? Teve Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais uma ou duas irmãs. Acho que ele teve mais de umas 3 irmãs. Não tenho certeza não, a Bíblia não fala. Fala suas irmãs, então ele tinha mais de uma, né? Mas José parecia que quando Jesus assumiu o comando da família, parece que José, porque José já tinha morrido, certo? Então, seus irmãos, eles eram incrédulos. A Bíblia diz lá em João, capítulo 7, que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele, ou acreditavam nele, né? E o próprio Jesus ensinou que não há ninguém sem honra, a não ser na sua própria pátria, na sua própria cidade, onde você nasceu, na sua família. Às vezes você não tem honra ali, porque as pessoas sempre lembram o que você era. Ah, mas esse aí não era o fulano de tal? Por que agora ele está nessa? Eles não aceitam, porque o profeta não tem honra na sua casa. Entendeu? E Jesus foi um. Os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. E a Bíblia diz que ele não fez muitos milagres onde ele era, porque as pessoas não aceitavam. Ué, mas esse aí não está fazendo milagre aí, está pregando. Mas esse aí não é aquele carpinteiro, filho de José, que aprendeu a mesma profissão do pai? Não é ele? Embora Jesus ele fosse filho adotivo de José, certo? Jesus lá com os seus 12 anos, nós vamos ver mais à frente, ele falou, né, claramente: não sabeis vós que eu estou cuidando dos negócios de meu pai? Ele já tinha consciência que Deus era o pai dele, né, porque ele crescia. Então vocês vejam que Jesus, ele enfrentou isso. Os seus irmãos eram incrédulos, mas depois que Jesus ressuscitou, eles viram Jesus ressuscitado, aí eles creram que Jesus era o Messias. Entendeu? Porque Jesus é o prometido.
no Velho Testamento, o Messias, Salvador do mundo, certo? Então, mas eles não acreditavam. Talvez você, em certas áreas, as pessoas até nem acreditam em você, porque o profeta não tem honra na sua terra. Às vezes Deus te tira de um lugar e leva para outro para você fazer a obra. Às vezes a terra que tu nasceu é uma terra de prova, de deserto, de experiência. Aí quando chega a hora de Deus colocar na posição que Ele quer, aí Ele te tira do meio da tua parentela, da tua terra e te leva para um outro lugar. Ali as pessoas vão te honrar, vão te obedecer, vão crer em você como um homem de Deus. Às vezes a gente fica temando em ficar ali perto dos parentes e você nunca vai prosperar na vida. Toda regra tem uma exceção, mas poucos acertam querer não aceitar a vontade de Deus, porque, né, com Jesus aconteceu isso, entendeu? Então, depois Tiago, a família de Jesus toda creu, né? E Tiago foi até pastor de Jerusalém, né? E teve o Tiago, irmão de João, que morreu à espada logo, mataram ele à espada. E o Tiago, irmão de Jesus, que se tornou pastor de Jerusalém, né? Judas, o irmão de Jesus, o outro irmão dele, não foi o Judas traidor, não. O Judas, irmão de Jesus, também se tornou escritor da Epístola de Judas, né? Então, depois que eles creram que Jesus ressuscitou, Deus não levou em conta o tempo da ignorância deles. Daqui para frente vocês creem, então daqui para frente eu vou usar vocês. E usou, né? Então é isso aí. Tiago se tornou o principal da igreja de Jerusalém. Também foi morto depois, segundo a tradição, julgaram ele lá de cima e mataram ele, né? Lógico que a perseguição era generalizada naquelas terras, Jerusalém, certo? Mas dizem que Tiago, ele orava tanto de joelho que ele era chamado de joelho de camelo, que tinha os joelhos grossos de tanto orar de joelho, entendeu? Bem, vamos para a segunda parte aqui. Então, nós vimos aqui como a família de Jesus foi formada. Na síntese, é claro. Segundo aqui, modo de criação de Jesus. Bem, Jesus, com certeza, querendo ou não, ele era um filho especial. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, na sua divindade, assumiu uma forma humana, certo? Essa união da natureza humana com a divina se chama na teologia uma união hipostática, certo? Agora, não adianta a gente querer entender como o relacionamento era perfeito, a gente sabe, de Jesus, né? Quer dizer, duas naturezas e uma só personalidade. Não existia dois Jesus. Já vi pregador dizer que era dois Jesus. Quando ele estava pregando, andando em cima do mar, era o Jesus divino. Quando ele estava dormindo, é o Jesus humano. Não existe isso. A natureza humana e divina se uniu para sempre, tornando uma pessoa só. Jesus não tinha dois, é um Jesus só, com uma natureza humana e divina. Formou Jesus, certo? O Filho de Deus. Então, o Filho de Deus assumiu uma natureza humana, pronto, acabou. Agora, como funcionava a perfeição disso, a gente não sabe, não é revelado na Bíblia. O apóstolo Paulo, que recebeu as revelações das epístolas, né? Ele recebeu revelações profundas, foi ao terceiro céu, ao paraíso, ouviu revelações profundas lá, você vê lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele contando o arrebatamento dele, né? Você vê que ele diz, grande é o mistério da piedade. Ele está falando o quê? Você lê o versículo todo, você vê que ele está falando da encarnação de Jesus. Então, a união de Jesus com a sua natureza divina com a humana é perfeita, certo? Então, Jesus é Deus, o Filho é divino, mas é homem ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele tem duas naturezas, ok? Nem no céu, nem na terra tem alguém igual a Jesus, certo? O único que assumiu uma forma humana não foi o Pai nem o Espírito Santo, foi a segunda pessoa da Trindade. E hoje nós temos lá do lado do Pai um homem divino no céu. Nós temos o Espírito. Nós não somos divinos, que as pessoas dizem, né? Nós recebemos a natureza divina
que é o Espírito Santo que habita em nós. Eu sou templo do Espírito Santo, mas eu não sou divino, eu sou humano, mas sou templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós, que não sois de vós mesmos, foste comprado por bom preço, então glorificai a Deus no vosso espírito, no vosso corpo, aos quais pertence a Deus. Ok? Então, Jesus aqui era o primogênito, certo? E foi revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. João falou isso. Esse aí é o Messias. Messias no hebraico, certo? É ungido. Ungido no hebraico é Messias. Ungido no grego é Cristo. Repetindo, Messias, certo? É o resultado da palavra grega. Então, ungido no hebraico é Messias. Ungido no grego é Cristo. Ok? Então, Cristo e Messias é a mesma coisa. Tá bom? Só muda o idioma. Então, Maria e José, com certeza, querido, receberam graça de Deus para administrar bem as diferenças, porque Maria sabia, e José também, que Jesus era o escolhido, era o Messias, era divino, eles sabiam disso, né? Eles não tinham, o entendimento só vem no processo, mas eles sabiam que Jesus era diferente, mas segundo a gente sabe na Bíblia, ninguém foi criado com discriminação. Não, Jesus é o divino, é o Messias, então eu vou criar esse aqui de um jeito e vou descartar esse. Não. O casal José e Maria criaram os filhos iguais. Não vê nenhuma queixa na Bíblia da criação dos irmãos de Jesus, tá bom? Então, é isso que o pai tem que fazer, não criar nenhum filho com discriminação. A gente dá a cada um segundo as obras, mas o amor é por todos, né? Tem filho que você precisa disciplinar toda semana, tem filho que não precisa, mas tem que saber por que está sendo disciplinado, para não achar que não estão gostando dele. Não, você está sendo disciplinado por causa disso e disso, e ele não está sendo por causa disso e disso. Tem que mostrar a diferença, né? Mas tudo indica aqui que as coisas, eles souberam administrar a sua situação. A infância de Jesus, então Jesus após nascer, né, lá em Belém da Judéia, ele estava lá na Galiléia e foram lá na cidade de Davi fazer o censo, né? E Jesus nasceu lá, para se cumprir o que o profeta disse, né? Ele vai nascer na cidade de Davi e acabou, né? E ali foi a bênção de Deus. Nasceu numa manjedoura, certo? Porque nas estalagens a Bíblia diz que não havia lugar para eles, e hoje tem muito lugar que não tem lugar para Jesus, infelizmente, né? Não foi só na estalagem que não teve lugar para Jesus nascer, né? Num lugar decente, mas nasceu num lugar humilde, certo? Na manjedoura. Então Jesus, ele veio se identificar conosco. Isso aqui é interessante, né? Jesus, sendo filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, deixou toda a sua glória para vir se identificar com a gente para poder morrer. Primeira identificação, nasceu de uma virgem, se tornou humano, certo? Nasceu, foi para uma manjedoura, ele não nasceu num palácio. Se ele quisesse, ele nascia, mas nasceu ali, ó. Ninguém pode reclamar que Jesus nasceu num berço de ouro. Jesus nasceu onde nasciam os bezerrinhos, né? Os bezerros, os filhotes ali. Nasceu no meio daquela bezerrada ali, certo? E não tinha outro jeito, não tinha opção. Então, Jesus, ele se identificou com a gente. Só tem uma coisa que Jesus não se identificou contigo nem comigo, no pecado. Ele nunca pecou. Mas teve sono, sede, fome, foi rejeitado, passou frustrações, foi traído. Entendeu? Passou por tudo que a gente passa. Ele só não pecou. Isso aí ele nunca se identificou. Se batizou nas águas, né? Foi revestido de poder. Ele foi assumindo tudo que nós temos que assumir, né? E ver como é que ele passou. Então, Jesus, na sua infância, após nascer lá em Belém da Judéia, né? Ele foi colocado naquele coxo e tudo, né? E não caiu nenhum pedaço dele, por não ter nascido num berço de ouro. Ele deixou bem claro o exemplo, né?
Então, todo tratamento que Jesus recebeu foi semelhante dos outros meninos. Aliás, ele nasceu, os irmãos dele nasceram em casa, nasceram melhor do que ele. Entendeu? Então, Jesus, desde o seu nascimento até a sua idade adulta, ele precisou do cuidado dos pais. Entendeu? Jesus não era um rebelde, não, sou filho de Deus, deixa eu comigo. Não. A Bíblia deixa claro um versículo bom para nós hoje e para os filhos. Ele era sujeito a Maria e José. Está entendendo? Jesus era sujeito. Então nós temos que levar os filhos a entender que eles têm que ser sujeitos como Jesus era sujeito à autoridade dos pais. Jesus esperou o tempo certo para ele tomar a decisão de sair de casa, assumir o ministério e pregar o evangelho para morrer pelos nossos pecados. Ele esperou o dia certo. Né? Ele era uma pessoa que era carpinteiro, aprendeu a profissão de José, todo mundo conhecia ele como carpinteiro, então era uma pessoa do serviço pesado na época. O carpinteiro não era hoje só máquina. O carpinteiro cortava a árvore, podava a árvore, carregava a árvore, galho, madeira para fazer o que ele tinha que fazer, mesa. Então era um serviço pesado. Então Jesus tinha saúde física, saúde mental, saúde espiritual, ele tinha tudo isso, entendeu? Então ele cresceu nesse ambiente de trabalho, entendeu? E pureza. E aceitando os desafios que ele tinha pela frente. Jesus não ficou frustrado. Poxa, nasci numa manjedoura, que isso? Você vê alguma frustração em Jesus porque nasceu numa manjedoura? Não. Tu vê alguma frustração em Jesus, algum complexo de inferioridade por ter sido filho de um carpinteiro e depois ter assumido a profissão de um carpinteiro? Não, olha, ele não se sentiu frustrado com nada disso. Ele estava se identificando. Né? Alguém podia dizer, não, mas Jesus ele tinha que ter nascido num berço de ouro, ele tinha que ser um dos 70, ele tinha que ser o chefe do Sinédrio. Nada, Jesus ele veio se identificar com a gente. Está entendendo? Ele não veio atrás de nada, porque ele já era o que ele é. Ele não precisava de acrescentar mais nada para ele, ele já é completo. Ele veio só cumprir o que o pai determinou, ele aceitou voluntariamente, né? Então, Jesus na sua adolescência, onde esqueceram de Jesus lá, né? Pensando que ele já tinha ido, ele estava para trás. Ele passou lá 3 dias conversando com os seus mestres lá do Sinédrio, né? Os doutores, e a Bíblia diz que eles, né, ficavam abismados com a inteligência de Jesus. A Bíblia não diz, Jesus cumpriu a regra. Ele não estava ensinando, ele podia, mas ele não estava ensinando os doutores. Ele estava ouvindo os doutores, dando respostas, né, que deixavam os doutores espantados. Não, pô, esse menino é muito inteligente. De onde veio tanta inteligência? Ele é divino, né? Mas ele não criou uma situação diferente. Ele aceitou. Quando Maria e José encontraram ele, Maria falou, filho, por que você fizeste com a gente? O que ele respondeu? Vocês não sabem que me convém tratar dos negócios de meu pai? O que ele quis dizer? Ele tinha consciência de quem era o pai dele. José, né, ficou meio assim, o pai dele não sou eu, mas ele era o pai adotivo, o pai verdadeiro estava no céu. Porque, na verdade, o pai de Jesus é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, Jesus, na adolescência, ele mostrou respeito para com os pais. Um exemplo para alguns que é ser rebelde, querendo se mostrar. Nada, seja um servo de Deus desde a tua adolescência. Certo? Então, nessa idade aí, né, o menino ele já é introduzido na vida religiosa. Chegou a adolescência, o judeu era introduzido na vida religiosa. Entendeu? Então, a partir daquele momento, ele passa a ter as suas obrigações religiosas com o povo judeu, com a sinagoga, né? Então, ele voltava, entendeu? Jesus ele ficou para trás, mas quando foi lembrado,
ele teve capacidade de responder, que ele tinha consciência de que ele estava fazendo ali era a obra de Deus, é que o Pai determinou. Eu acredito que aquele diálogo nunca mais saiu da mente dos doutores que estavam com ele na adolescência. Sempre enquanto eles foram vivos na Terra, eles lembravam, caramba, aquele adolescente, da onde veio tanta inteligência, tanta sabedoria, estava tudo assim, ó, que isso, tudo de queixo caído. Eles nunca esqueceram aqueles momentos com Jesus, ou melhor, com aquele adolescente, entendeu? Eles nunca esqueceram. Agora, a juventude de Jesus já é um outro problema, né? Depois dessa experiência com os doutores, certo? Nunca mais se fala de Jesus até os 30 anos. Então, qualquer baboseira inventada aí, Jesus na sua adolescência, quando era criança, ele fazia o peixe voar, fazia a ave nadar, fazia tanta coisa que eu não vou comentar aqui, essas historinhas, tudo mentira. A Bíblia, Jesus cuidou da carpintaria dele, Jesus esperou a hora certa. É difícil, às vezes, você esperar a hora certa, né? A gente, às vezes, velho já na obra, a gente, às vezes, é afobado, né? A gente não espera o tempo. Mas Jesus esperou. Ele tinha tudo. Com 20 anos, já queria sair fazendo por conta dele. Mas Jesus não quis fazer assim. Ele preferiu fazer, sabe o quê? Esperar o tempo dele. Desde aqueles 12 anos, no meio daqueles doutores, ele só aparece em cena com quase 29 anos. Quase 30. A gente fala 30 anos, mas não era 30 anos completos. Ele é quase 30 anos, ele tinha 29 anos ainda, né? Ele tinha 30 anos incompletos, ainda não tinha, é o mesmo ano. Então, lá em Lucas diz quase 30 anos. Pode ir lá no capítulo 3 de Lucas. Bem, então Jesus até aí só entra em cena depois. Ele esperou o quê? 18 anos, praticamente, para entrar em cena. E o que ele ficou fazendo nesses 18 anos? Né? Depois de adolescente, ele aprendeu a profissão e trabalhou como carpinteiro até, e tudo indica que José, o pai dele, morreu cedo. E Jesus assumiu a autoridade da casa, o comando, o sustento. Então ele sustentou a família. Tanto é que quando ele estava morrendo na cruz, ele falou para João, João, eis aí a tua mãe. Falou para Maria, Maria, eis aí o teu filho. E a partir daquele momento ele entregou Maria para João cuidar. Por que ele não entregou os irmãos dele, eu não sei. Também eles eram incrédulos naquela época, né? Mas eu não sei por quê. Deus, só ele que sabe, né? Eu vou até procurar saber, que eu nunca pensei por que Jesus, nunca procurei estudar sobre isso, por que Jesus entregou Maria para João, entendeu? E João aceitou e Maria também. Ele, até na hora da morte ele cuidou da mãe, embora mãe já tinha encerrado já com ela, né? Quando Maria chegou, quando falaram para ele, ó, tua mãe, teus irmãos estão aí te chamando. Ele falou, quem é minha mãe, quem é meu irmão, quem é fulano? Minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, irmão de Jesus hoje é a igreja. Bem, para encerrar aqui, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Bem, o Evangelho de Lucas, aqui, você lê lá Lucas 2, 51 e 52, né, que nem diz a verdade prática, Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça. Entendeu? Vamos ver aqui a sabedoria. Então, Jesus recebeu a educação básica, né, que qualquer menino receberia, né, qualquer judeu. Agora, ele aprendeu a ler, escrever, viveu uma vida simples, pois sua mãe, sua família era pobre. Então, ele aprendeu logo a profissão, né, e crescia em sabedoria, certo? Na sua relação com o pai, seus princípios de vida, disposição de resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Então, certamente essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria.
Então, Jesus era uma pessoa sábia, embora ele soubesse. Quando ele falou, não saber convém cuidar do negócio do meu pai, ele já sabia que ele era filho de Deus. Mas devido à sabedoria que ele tinha, ele nunca procurou tirar partido disso. Dentro da submissão, até ele assumir o ministério, ele teve sabedoria tanto para lidar com a mãe, com o pai adotivo, com os irmãos, com o local que ele cresceu, e com Deus, com o Pai. Então, eles tinham sabedoria, né, plena para saber lidar com essas situações. Entendeu? E todos nós, a Bíblia diz, quem não tem sabedoria, peça. Se você está tendo dificuldade de se relacionar com a igreja, com a família, blá, 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 pede a Deus sabedoria, que Ele vai te ensinar a saber se relacionar nessas situações. Entendeu? Vamos lá, pode ler lá Marcos 1,13, né? Que fala de Jesus, o carpinteiro. Marcos capítulo 6, verso de 1 a 3. Jesus crescia em graça diante dos homens, né? Jesus crescia em estatura. Quer dizer, aqui quer dizer que ele teve um desenvolvimento físico. O que ajudou ele? O serviço pesado. Na época, ser carpinteiro era serviço pesado, não é igual agora, não. Certo? Então, isso aí tudo ajudou Jesus a crescer fisicamente saudável, né? E também Jesus não tinha doença. Lógico que alguém que ia morrer pelos nossos pecados, alguém que tomou sobre si as nossas doenças e levou as nossas iniquidades, não podia ser doente, né? Que a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então, o que Jesus não tinha era doença. Por isso que ele levou sobre si as nossas doenças, que a dele ele não tinha. Não tinha nem a doença pecaminosa, não tinha pecado, nunca pecou, nunca da sua boca saiu nada que desagradasse, era uma pessoa especial na terra, mas também ele era uma pessoa que crescia na estatura com saúde física. Entendeu? Isso aí é muito importante. Ele tinha um corpo saudável, né? Então, é por isso que ele teve capacidade para ir até o final. Jesus também crescia em graça diante de Deus, né? Ele hoje ele tem a graça dele para nos dar. Ele disse para Paulo, né? Paulo fez uma oração lá 3 vezes para ele tirar um espinho da carne dele, e Jesus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Então, Jesus, ele usava a graça de Deus. Depois da ressurreição, ele dava a graça, né? A minha graça te basta. Então, a graça, ele tinha graça para com Deus o Pai, né? A ver com consciência de Jesus quanto à natureza e a missão. Ele sabia a sua missão. Jesus nunca viveu alheio a qual ele veio, a qual a razão por que ele veio na Terra. Jesus sabia por que ele veio à Terra morrer pelos nossos pecados. Ele sabia disso. Ele nunca errou o alvo, ele tinha uma missão. Pedro, uma vez usado pelo diabo, tentou tirar ele da cruz, mas ele repreendeu Satanás. Entendeu? Então, que você que é professor de escola dominical, você está numa missão honrosa. Não foge da tua missão, não. Tá? Jesus nunca saiu da missão que ele foi chamado. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Você também foi chamado para quê? Ah, já descobriu o teu chamado? Não foge dele, não. Seja homem corajoso, ou uma mulher de Deus. Entendeu? Não foge da tua chamada. Tenha consciência da tua missão na Terra. Aconteça o que acontecer. Não, eu tenho uma missão e Deus vai me ajudar a cumprir. Tá? Então, já a graça com Deus, ele tinha. Ele podia, já com 12 anos, já deixar as pessoas abismadas. Então, já a graça para com os homens tinha a ver com a personalidade carismática de atrair pessoas. Então, Jesus, a graça carismática, era cheio do Espírito Santo. Então, onde Jesus estava, a multidão estava ali, ó, atrás dele, porque ele tinha graça. Quando a gente é sem graça, ninguém quer saber da gente. Mas ele não era cheio da graça de ficar rindo, não. A graça dele era vinha do céu. É aquela graça que atrai as pessoas. As pessoas olhavam para ele
via uma pessoa que tinha a capacidade de resolver os problemas, via alguém divino. Uma vez disseram, ninguém nunca falou que nem esse homem. Foram prender ele. Chegou lá, ficaram ouvindo ele e desistiram. Por que vocês não trouxeram ele? Ah, nunca nenhum homem falou igual a ele. A graça. Entendeu? Lições importantes, então. Entendeu? Olhando para o desenvolvimento de Jesus e sua família, podemos aprender que a educação de filho cristão tem a ver com o desenvolvimento emocional, social, principalmente espirituais. Então, os pais, eles precisam ter a consciência de que está sobre a sua responsabilidade prover um ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus de não manifestar predileção pelos outros para Jesus em detrimento dos outros. Procuraram manter o equilíbrio. Então, a melhor coisa que um pai faz é manter o equilíbrio dentro do lar, para não levantar ciúme, contenda, mal-estar. Está entendendo? Então, é isso aí que nós devemos fazer. Guarda as coisas no coração que você não está entendendo. Guarda, faz igual Maria. Maria ouvia, se ela entendia ou não, ela guardava aqui. Se tem alguma coisa que está acontecendo na tua vida, espera no Senhor. Guarda no teu coração que no tempo certo Ele vai te dar a resposta. Tá bem? Então, Deus te abençoe. Que você faça, isso é uma síntese que nós demos aí, mas você faça bom proveito dessa lição e Deus te abençoe, tá bom? Um abração aí. Tamo junto, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Aqui é o pastor Adilson da Silva Lobo, aqui do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Estamos aí para ajudar você, tá bom? Um abração. Amém.